Salve, salve, galerinha! Então, mais uma aula nossa, né? E hoje nossa aula de matemática. Com a explicação da prof hoje, eu quero que vocês estejam lendo e respondendo as atividades da página 14 até a página 23, certo? Porque hoje eu vou explicar o conteúdo da página 14 até a página 23 da apostila de vocês. Então, presta bastante atenção, é um conteúdo muito importante. Vocês já ouviram falar em reta, semirreta e segmento de reta? O que será que é uma reta? O que é um segmento de reta? Então, é isso que nós vamos ver hoje. E também sobre os ângulos, certo? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre retas. Reta é formada por infinitos pontos, é ilimitada e infinita. Aqui eu coloquei para vocês dois exemplos de retas, tá? O nome da reta, ela sempre é representada por uma letra minúscula, uma letra do alfabeto minúscula. Então aqui você pode ver a reta R e a reta S, certo? Nós temos dois exemplos de retas aqui. E a reta, como eu falei antes, ela é ilimitada e infinita. Como que nós sabemos isso? Tá vendo que nas suas pontas tem uma flechinha? Olha, nas duas retas tem uma flechinha. Isso significa que ela não tem fim, certo? Ela é ilimitada e infinita. Então, aqui, dois exemplos de retas. Uma semirreta. O que é uma semirreta? Parte da reta que tem um ponto inicial, uma origem e não tem fim. Então, aqui nós temos um exemplo de semirreta. Semirreta é uma parte da reta. Então, ela tem um ponto inicial, uma origem, que aqui está representada como ponto A. Lembra que eu falei que o nome da reta é representada por uma letra do alfabeto minúscula. E na reta nós temos pontos. Esses pontos eles são representados pela letra do alfabeto maiúscula. Então aqui nós temos o ponto A e o ponto B, certo? Então é uma semirreta porque tem um ponto de origem A. Tá vendo que aqui não tem sequência, tá? Então é um ponto de origem A que está indo para o ponto B. E aqui ela também é infinita, ela tem sequência. E como que nós fazemos para representar essa reta? Então, nós colocamos o ponto de origem, ponto A, e colocamos o ponto B, que é onde a reta está passando. Então, nós vamos pôr aqui em cima das letras uma flechinha, um risquinho representando a reta, com uma flechinha representando a direção desta reta, ok? Qualquer dúvida, manda depois para a prof. E quando é assim, como que nós representamos? O que significa? Né? Porque, olha, ela tem a flechinha nos dois pontos. Então, vamos imaginar esta linha sem os três pontos. Então, ela é uma reta. E lembra que nós acabamos de aprender que uma semirreta... O que é uma semirreta? A semirreta é uma parte da reta. Então, aqui dentro dessa reta, nós temos duas semirretas. As duas com origem no ponto O. Nós vamos pegar aqui, ó, do ponto O para o ponto B, nós temos uma semirreta. Ó, o ponto O ao ponto A, nós temos aqui uma semirreta, que é o ponto OA. E não podemos esquecer, então, de pôr a reta em cima com a flechinha indicando que o quê? Que está partindo do ponto O e está passando pelo ponto A. E aqui nós também temos a semirreta O, que começa no ponto O e passa pelo ponto B. E aí, como que nós representamos essa semirreta? Nós colocamos o O e o B e a flechinha também em cima, indicando que essa semirreta está iniciando no ponto O e passando pelo ponto B, certinho? E além da reta semirreta, nós também temos o segmento de reta.
O que é o segmento de reta? É a parte da reta compreendida entre dois pontos. O segmento de reta, ele tem começo e ele tem fim. Então, ele começa no ponto A e termina no ponto B. Então, aqui você pode ver como que nós vamos representar. Nós vamos pôr a letra A e a letra B com o risquinho em cima, com a reta em cima, sem nenhuma flechinha, porque tem começo e tem fim. Certinho, galera? Então, vocês acabaram de aprender o que é uma reta, semi-reta e o que é um segmento de reta, certo? Quando duas retas se encontram, né? Ou duas semi-retas se encontram, formam-se então o ângulo. Forma o ângulo. Olha só, aqui nós temos duas semi-retas. A semi-reta que vai do ponto O ao ponto A, que está aqui, e a semi-reta que vai do ponto O ao ponto M, que também está representada aqui. O ponto O, né? Então, ele está ligado ao ponto A e ao ponto M, e aqui no meio dessas duas semi-retas está formando um ângulo, certo? E como que nós faremos para representar este ângulo? Todo esse espaço aqui do meio é o ângulo. E o ângulo, ele é representado, então, pelas letras, que começa no ponto A, passa pelo ponto O e vai para o ponto M. Então, está aqui, ó, a representação do ângulo. A, O, M. E aí, o sinalzinho ali, o chapéuzinho do ângulo, você coloca em cima do O, que vai representar, então, o ângulo, é a representação do ângulo. Então, aqui nós temos o ponto O, que é o ponto de origem deste ângulo. Sempre o ponto de origem, ele vai ser chamado de vértice. O ponto OA é um lado e o ponto OM é o outro lado, certo? E para medir o ângulo, nós medimos em graus. O ângulo a gente já vai ver daqui a pouquinho, certo? Então, quando retas se cruzam formando semi-retas, nós temos ângulos, certo? E os ângulos, eles são definidos assim. Nós temos o ângulo reto, o ângulo que é chamado de ângulo agudo e o ângulo obtuso, e também nós temos o ângulo raso, que eu já vou falar do ângulo raso para vocês. O que seria o ângulo reto? O ângulo reto, ele tem uma medida de ângulo específica. Tá vendo aqui que ele é reto e ele forma um ângulo de 90 graus. Todo ângulo que é mais fechado, aqui é o ângulo de 90 graus, todo ângulo que é mais fechado do que o ângulo de 90 graus, que é menor que o ângulo de 90 graus, é chamado de ângulo agudo. E todo ângulo mais aberto que 90 graus, ou seja, que é maior que 90 graus, é chamado de ângulo obtuso, certo? E além do ângulo reto, agudo e obtuso, nós também temos o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, que é aquele ângulo, né? Vocês podem ver aqui, ó, o ângulo que ele está completamente aberto. E como que nós fazemos para medir o ângulo? Para tirar a medida do ângulo? Olha aí na apostila de vocês, na página 18 e 19, está falando de uma régua que nós utilizamos para medir o ângulo. O nome dessa régua é transferidor. E na página 23 também está falando de uma régua que é o esquadro, certo? Eu estou aqui com as réguas para mostrar para vocês. O esquadro, nós vamos utilizar ele quando? Nós vamos utilizá-lo para medir o ângulo de 90 graus. Se você consegue ver aqui, ó, ele dá certinho a precisão que nós precisamos para o ângulo de 90 graus. O transferidor, ele nos ajuda a medir
os outros ângulos. E lá no livro de vocês, na página 19, mostra exatamente a sua utilização. Como que nós fazemos para utilizar o transferidor? O transferidor, então, você pode ver que no transferidor, no meio dele tem um risquinho aqui, certo? E esse risquinho você vai colocar lá na vértice do ângulo. A vértice do ângulo é o meio do ângulo. Como você pode ver aqui, eu peguei o exemplo de ângulo agudo que eu havia feito. Coloquei, então, o risquinho bem ali na vértice. E aqui nos deu o valor do ângulo agudo. E tá provando que é menor que 90 graus. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas o ângulo agudo deu 40 graus. Eu vou colocar aqui, então, 40 graus. O ângulo agudo deu 40 graus. Menor que 90 graus. Então, por isso que ele é chamado de ângulo agudo. O ângulo obtuso, vamos medir, então, para ver se é maior que 90 graus. Então, eu coloco o risquinho do transferidor ali no meio, no ponto O, que é a vértice, para a gente conseguir medir este ângulo e ver se ele é maior que 90 graus. Aqui, ó, coloquei já. Não sei se vocês têm essa visibilidade, se vocês conseguem enxergar, mas então deu um ângulo de 110 graus. Por isso que ele é um ângulo obtuso. Ele é maior do que 90 graus, certo? E olha só o ângulo raso, como a gente estava vendo ele agora há pouco. Como então que eu vou fazer para provar que ele tem 180 graus? Eu vou pegar então o meio do transferidor, vou colocar ali no ponto inicial e vou ter então um ângulo de 180 graus. Uma volta completa é 360. O meio, 180. Então, para fazer as atividades propostas para hoje, que é a atividade da página 14 até a página 23, é muito importante que vocês peçam para o pai e a mãe ou o responsável para estar adquirindo esta régua aqui, tá? Que é o transferidor. Ela tem a venda assim, completa, né? O 360 graus, como ela também tem só a metade assim, tá? Qualquer uma das duas vai te ajudar na realização das atividades. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau!